Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: um queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades seguia com ele. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Ouvintes, causa até temor a gente ver o cumprimento do Apocalipse através da revelação divina, através daquilo que é realmente verdade. Nós temos visto isto que acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 6. A partir do verso 1 até o verso 8. Tivemos aqui 4 selos abertos. Os 3 primeiros selos deste capítulo já foram cumpridos. Já é história. A história não nega, confirma perfeitamente. Isto foi dado a João através de símbolos. E Deus prometeu em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que o 7º anjo revelaria aquilo que João não pôde escrever, aquilo que João não pôde interpretar, porque não era para o seu dia. Haja visto que quando ele voltou lá do seu exílio,
na ilha, ali no mar Egeu, na ilha de Patmos, ele ficava na porta da igreja e dizia assim: amai-vos uns aos outros. Ele não pregou o Apocalipse para a igreja quando ele voltou de lá. Ele não pregou o que ele viu, porque ele tinha visto somente em símbolos. E como um homem separado por Deus, ele não mexeria com aquilo, porque não era para ele. Mas ele próprio, por ordem divina, escreveu em Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que o sétimo anjo, o sétimo olho de Deus, o cordeiro sangrento, tinha 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos. E a história não nega que nós temos atravessado esses séculos contando exatamente com 7 períodos. Estamos no fim do 7º período, o último período, que antecede o milênio. E esse anjo, ele é terreno. É um mensageiro como os demais, é uma daquelas estrelas que estavam nas mãos de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, ele próprio interpretou isso. Então, esse 7º anjo nos mostra claramente, perfeitamente, porque ele associa 3 coisas fundamentais que um profeta teria nesta era: as Escrituras, a história e a revelação. Os grandes líderes, homens até piedosos, bons homens, que têm se levantado neste século, contam com a história, a Bíblia Sagrada, as Escrituras e a interpretação. Por isso é matéria controvertida. Entre eles tem que haver ética, respeito, porque cada ala religiosa tem uma interpretação diferente. Isto forma exatamente o contraste, porque Paulo, falando como corpo de Cristo, ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E o nosso corpo não se contradiz, não vive em controvérsia. Os nossos membros não vivem em choque consigo mesmos. E ele disse: um só Deus, um só batismo, uma só fé. Então, o que acontece? A diferença está aí. Você já entendeu. Escritura, história e revelação. O outro lado, a controvérsia. Escritura, história e interpretação teológica. Por isso, mais uma vez, repetimos, as controvérsias. Isto é matéria controvertida. Escatologia, parousia. Mas aí está a coisa, meus ouvintes. Os 3 primeiros selos já estão na história, já foram cumpridos e a história não nega. Esse cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, não é Jesus Cristo, como muitos líderes religiosos interpretam. Definitivamente, simplesmente por estar num cavalo branco, eles acham que é Jesus Cristo, e por receber coroa, por ser coroado. Ele estava ali conquistando o laico,
através da doutrina nicolaíta. E a Roma pagã, estando mortalmente ferida, tendo Constantino como imperador, ele viu realmente que os cristãos tinham poder, tinham força, e que Deus ouvia suas orações. Ele se impressionou com um povo desarmado, tão perseguido, que nunca pôde ser extinto. Mesmo morrendo centenas e centenas, queimados, vivos. E o que acontecia era mais e mais conversões. Então, para cumprir as Escrituras, ele se converteu, entre aspas. Se converteu, inclusive pedindo oração aos cristãos. E aquilo não resultou noutra coisa senão num concílio, o concílio niceno. Então, o cavaleiro do cavalo branco conquistou. E agora não era mais Roma pagã, mas sim Roma papal. E a história não nega que aqueles que não concordaram, porque o concílio de Nicéia foi composto de 3 classes: pagãos, verdadeiros cristãos e cristãos nominais, que já haviam, inclusive, se misturado com a política, pensando assim ser uma bênção, protegerem a obra do Senhor. Mas o que aconteceu foi aquilo realmente que as Escrituras nos afirmam e que foi revelado pelo 7º anjo. Ele conquistou. E quando aqueles verdadeiros não concordaram, o que aconteceu? Ele mudou de cavalo. O cavaleiro é o mesmo. Porque esse poder forma uma trindade. Ele é anticristo, ele é falso profeta e, por último, será a besta. Então ele conquista como um anticristo, o antipalavra. Esse evangelho torcido é anticristo. Eles já afirmaram por muito tempo que o anticristo é o comunismo, que é Mussolini, que é... Assim, estes homens, esses líderes, não vão citar nomes, que se levantam com grande poder, maléfico e coisa, são anticristos. Não. Anticristo é antipalavra. Aquele que falsifica a palavra, que falsifica o evangelho. Paulo disse: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Além do apostólico, além do batismo apostólico, seja anátema, isso quer dizer abominação. Anticristo quer dizer antipalavra. E ele sim é o falso profeta da palavra. Porque ele fala a palavra, mas de uma maneira falsa. Ele ama o prêmio da injustiça, como Balaão amou o prêmio da injustiça. Quem não concorda, morre. Passou para o cavalo vermelho. Sangue, sangue, milhões e milhões perderam suas vidas. Por causa de quê? Por causa da fé apostólica. Não foi por causa de uma organização religiosa. Não foi por causa de uma igreja. Por causa de um sistema religioso, mas por causa do nome de Jesus Cristo. E logo ele montou o cavalo preto, com todo o poder, vendendo salvação, indulgências, cevada, trigo, vendendo, e quando uma moeda de ouro daquela caía naquele gasofilácio enorme que existia ali,
Ao retinir ali dentro aquela moeda, então a alma por quem a pessoa estava intercedendo saía do purgatório. Cavalo preto, vendendo. Foi isso que Deus mostrou a Lutero, Martim Lutero. E logo ele levantou, dizendo, é de graça, é pela fé. Não é assim. Ele sacudiu a batina, com seus joelhos sangrando, e disse, não. É pela fé. Ele pegou aquela Bíblia acorrentada, e ele viu que aquilo não estava certo, e a justificação é pela fé. Foi somente isso, foi a abertura de um selo. A abertura de um selo causa distúrbio, convulsão, ira, contendas, mortes, perseguições. É simples depois de revelado, depois de descoberta a América, depois de descoberto o Brasil. É muito simples nós vermos isto tão claro como a luz do dia. Mas você pergunta agora, e o cavalo amarelo? O cavalo amarelo, ele reúne as três cores. Porque, na verdade, esse poder ainda não é a besta. Ele é potencialmente a besta. Potencial é como você ter uma semente de uma árvore enorme, como uma mangueira. Você tem essa semente no bolso, na mão. Você está carregando uma mangueira potencialmente. Porque você vai plantá-la, ela vai crescer e virar aquela árvore frondosa, frutífera. Então ele é potencialmente a besta. A besta nas Escrituras quer dizer poder, força. Ele tem poder limitado ainda, mas ele terá poder absoluto depois que ele romper a aliança, o pacto que ele fará com os judeus. Poder absoluto. E ele então, com esse poder, concluirá a coxa de retalho, a união tão propalada, tão aspirada. Você sabe que eles rasgaram os vestidos de Jesus. Cada um tirou um pedaço, lançaram sorte sobre suas vestes, mas não puderam rasgar o seu manto. Agora, eles estão tratando de fazer uma coxa de retalhos. Isso quer dizer, cada um com sua cor. Com a sua cor, com o seu credo. Mas todos unidos pela mesma doutrina mãe das três pessoas distintas. Ela é mãe e elas são filhas. É a filha de Herodias dançando na frente do Estado. Aquela moça significa exatamente todos estes sistemas, tendo a doutrina mãe, que herdaram não dos apóstolos, mas sim lá do concílio de Nicéia. Então aí está a coisa. Ele montará o cavalo amarelo já com o nome de morte. Ele terá poder absoluto. Quem não entrar para esse sistema não poderá comprar nem vender. Isto é certo, absolutamente correto. Mas uma coisa, um fato muito importante, faz alegrar o coração do eleito. É que o diabo encarnará nele. Ele se assentará como está assentado, num trono parecendo com Deus, para manifestar
o mistério da iniquidade em sua plenitude, conforme São Paulo profetizou na carta aos Tessalonicenses. O mistério da piedade é Deus em Cristo. E veja qual é o mistério da iniquidade. Lá em Apocalipse mesmo, capítulo 16, João falou sobre esses 3 espíritos de rã, que sempre dá um pulinho para frente e olha para trás. Tudo isso tem uma característica perfeita que o mundo não suporta a revelação disto, o mundo religioso. Eu não sei se eu vou poder vos falar por muito tempo, isto é certo. Mas esta é a verdade, simplesmente a verdade. Isso não fere definitivamente ao homem, mas fere os sistemas. E o homem deixa de dar a vida pelo nome de Jesus Cristo para defender os seus sistemas. Sempre foi assim. Então você diz, mas como é que acontece nesse 4º selo? Nós estamos em pleno cumprimento do 4º selo. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. E esse 4º selo, ele vai se concluir exatamente com o rapto da igreja, que não será um espetáculo público, como fazem até hinos por aí. Não é um espetáculo público. É um rapto. O arrebatamento é um rapto. O mundo não verá, não perceberá. Essa história que o mercado fechou e corre daqui e dali, tudo é invenção, é falta de revelação. Agora, preste bem atenção. Guarde isso no seu coração, minha irmã, meu irmão, que está distante, que às vezes não tem a congregação para ouvir as escolas dominicais. São milhares, são centenas, e podemos dizer milhares, que são alimentados por esse Brasil afora, por esse mundo afora, por um pouquinho que toca para nós, com todo o sacrifício que temos. Mas guarde isto, é acontecimento simultâneo. Ele toma posse do ministério da besta, mas simultaneamente está acontecendo o arrebatamento, o rapto da noiva de Jesus Cristo. Nós não vamos viver aqui para ver o cumprimento do 5º selo, do 6º selo, que por sua vez é Elias e Moisés com judeus, não tem nada a ver mais com gentios. Isso deve alegrar seu coração. Você está abatida, abatido? Mas isso é por um pouco de tempo. O Espírito Santo é consolador através disto, através da palavra, através da mensagem. Ele consolou em cada era através da mensagem do mensageiro de então. Ele consola agora, ele te consola. Nós vamos deixar esta terra. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor conserve a sua fé, te dê saúde, te dê graça para permanecer até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Do meu Senhor desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir,
oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa, e ao pecador traz salvação. Do meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Do meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa, e ao pecador traz salvação. Do meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais